Eu voltei pro meu corpo, meu espírito voltou pro meu corpo. Eu gritava muito, saí correndo pela casa gritando. E as pessoas que estavam na casa falaram: o que está acontecendo nessa casa? Tem uma coisa muito diferente, muito estranha acontecendo. E eu só falava assim: a presença de Deus. Deus está aqui. Santo, eu sei que me conheces muito bem. A cantora Lilian Lopes relata um forte testemunho. Ela disse que teve um arrebatamento de espírito e relata algo impressionante sobre a volta de Jesus. Ela diz que, ao sair do seu corpo, pensava que não voltaria mais, depois de tamanha experiência com Deus. No ano de 2016, eu estava dormindo com a minha filha, deitei na cama dela e eu senti algo muito, muito diferente naquela noite. Muito diferente. Algo surpreendente naquela noite. Como se alguma coisa fosse acontecer e eu não sabia, não tinha ideia do que seria. Eu deitei com a minha filha naquela noite. E aí eu deitei assim de lado com ela e ela estava deitadinha de lado também na cama. Eu deitei com ela para fazer ela dormir. E eu apaguei. Eu não costumo assim apagar de uma forma tão brutal, sabe? Foi uma forma como se alguém tivesse fechado os meus olhos. E aí eu dormi de uma forma muito profunda, diferente, totalmente diferente. A gente se conhece, a gente sabe. E quando eu abri meus olhos, eu abri em espírito. E olhei para trás e vi meu corpo. Algumas vezes eu já tive esse tipo de experiência. E eu vou contar para vocês. Essa foi uma delas. E eu vi meu corpo deitado ali e vi minha filha e comecei a ficar um pouco... Me deu medo. Eu não sei explicar. Ou era tão forte o que estava acontecendo no quarto. A presença de Deus estava ali. A presença de Deus estava tão forte que eu fiquei medo. Me deu medo, mas não é um medo ruim. É um medo. É como se eu não me achava digna de estar próximo da presença de Deus. Era muito forte. Eu não consigo te explicar. Era como se eu fosse derreter. É como se eu fosse desfalecer ali na frente da presença de Deus. E era um mover muito grande. Eu não conseguia ver ninguém, mas era um mover, um espírito. O Espírito de Deus estava de uma forma muito surpreendente dentro daquele quarto. E era como se girasse. E eu fui a única coisa que eu consegui em espírito, que eu estava em espírito. Eu sei que muitos de vocês sabem, nós somos espírito, habitamos em um corpo, né? E possuímos uma alma. Então ali em espírito, e meu corpo ali deitado com a minha filha ainda, eu me ajoelhei, eu me prostrei e falei assim: ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor, ai de mim. O meu espírito estava doendo de tanta presença de Deus. Eu não estava suportando, estava muito forte. E aí eu falei: Senhor, ai de mim, ai de mim, ai de mim. E a voz do Senhor muito forte, muito forte. Gente, eu sei que muitos de vocês talvez não acreditem, e milhares de vocês vão acreditar, porque queira você que está me assistindo ou não, isso foi verdade. E é por isso que tantas coisas aconteceram na minha vida, difíceis, terríveis na minha vida. Eu nunca abandonei o meu Senhor, porque eu tive experiências com o Senhor, então eu sei quem é Ele. Não são experiências com homens que me fazem mais forte ou menos forte em Deus. Não, é a minha experiência com Deus. Então naquele momento eu estava ajoelhada, parecia que eu ia morrer, gente, parecia que eu ia desfalecer, era muito forte. Eu falava: ai de mim, Senhor, ai de mim, ai de mim. E eu ouvi a voz de Deus muito forte, muito forte. É um estrondo, um trovão, era como se fosse um trovão. E ele dizia para mim de uma forma muito poderosa, que ele estava voltando. Eu me emociono, porque foi em 2016 isso, né? E era um momento muito complicado na minha vida e muito difícil. Muito difícil. Não era um momento que eu achava que o Senhor ia falar comigo.
Eu estava na presença de Deus, eu estava na igreja, mas eu estava fazendo tanta coisa para Ele, na obra dele, que eu acredito que o meu coração estava longe dele, o meu corpo estava presente na obra dele, a minha mente, mas o meu coração estava distante. E ali, quando ele falou para mim que ele estava voltando, eu tive tanto medo. Naquela noite eu tive tanto medo. A voz dele era como um trovão e rugia muito forte dentro daquela casa, muito forte. E ele falava assim: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. E ele ainda está voltando, ele ainda está voltando. Quando eu lembro daquela noite, me traz a memória, aquela voz tão forte e tão poderosa, eu começo a temer de novo. Mas não é temer de medo ruim, é de um respeito, é de um respeito diante da presença. Essa é a palavra que eu queria dizer. Era como se é muito gloriosa a presença de Deus para você conseguir achar que é de igual para igual. Não é. Não tem como, não é. Nós não somos nada diante de Deus. Nada. 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 Quando eu lembro daquela sensação, daquele mover, eu lembro que nós não somos nada. E que tudo isso aqui é vazio. Ele falava em alto e bom som. E sabe que no dia quando eu voltei pro meu corpo, meu espírito voltou pro meu corpo, eu gritava muito, saí correndo pela casa gritando. E as pessoas que estavam na casa falaram: o que está acontecendo nessa casa? Tem uma coisa muito diferente, muito estranha acontecendo. E eu só falava assim: a presença de Deus. Deus está aqui. E Ele está falando que está voltando. Ele disse para mim: eu estou voltando. E muitos, e Ele disse, muitos que me chamarão Senhor, Senhor, e eu os deixarei. E eu achei naquele dia que um desses muitos seria eu. Aquele dia eu parei para refletir na minha vida, sabe? E não foi ali que tudo aconteceu, sabe? Que eu sofri uma mudança, uma reconstrução muito grande na minha vida. Mas ali foi um começo muito forte, sabe? De tudo que estava para vir, de tudo que hoje eu estou vivendo. Ali eu olhei para mim e falei: será que sou eu que vou estar no grande dia dizendo: Senhor, Senhor? Eu falei em teu nome, eu fiz tantas coisas para ti. Sou eu. E aí ele, talvez, será que eu seria aquela pessoa que ele falaria: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço? E eu chorei muito naquele dia. E quando ele falou para mim que estava voltando, ele falou: eu estou voltando. E muitos me chamarão Senhor, Senhor. E eu direi: não vos conheço. E eu falei: Senhor, como vou saber que é o Senhor mesmo? Eu estava com tanto medo, sumiu a palavra, mas o meu espírito, eu só ficava assim, eu não conseguia levantar para olhar. E era uma voz, um estrondo, uma luz, uma coisa muito forte. Eu não conseguia olhar, eu não conseguia ver. E eu falei: Senhor, Senhor, como eu vou saber que é o Senhor mesmo? Porque eu fiquei muito extasiada. Falei: como eu vou saber que é o Senhor mesmo? Ele falou: eu te darei um sinal. E no outro dia,
eu não sabia, né, sobre lua de sangue, enfim. No outro dia, eu estava adorando a Deus, cantando em casa, cantando. E o Senhor me deu uma música, se chama Mostra-me Tua Glória, que eu nunca lancei. E Deus falou assim, eu vou te mostrar uma coisa. E a Bíblia diz, né, conta as luas de sangue. A Bíblia conta. E naquele dia, foi um dia de lua de sangue. E eu nem sabia. É um dos sinais da vinda de Jesus. E eu falei, entendi, Pai. Eu entendi. Então, para você que está me ouvindo aqui hoje, para você que está aqui, que veio ver esse vídeo, envia para alguém que precisa se reconectar com Deus. Envia para alguém antes que seja tarde demais. Envia para alguém que está distante. Para aquela pessoa que talvez esteja na obra, assim como eu estava, trabalhando freneticamente, com todo o seu ser e achando que é aquilo, mas seu coração já tá distante. Eu te digo e te afirmo de alguém aqui que sempre trabalhou na obra, sempre. Nada vale, nada, se o seu coração não estiver conectado com Deus. Se a sua vida não for um altar de adoração, não adianta nada você adorar lá em cima do altar. Não adianta nada você servir a Deus se você não for amigo, filho, íntimo de Deus. E é engraçado, naquele dia eu tive muito medo, né, de ser um desses que chamaria Senhor, Senhor. E hoje já não. Não tenho medo. Não tenho medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lança fora todo medo. O medo que eu senti aquele dia não foi o medo de Deus. Era o medo daquela glória toda ser demais para mim. O medo de ficar distante de tudo aquilo. O medo de entender que eu não estava preparada para aquilo tudo. Eu não estava preparada para a volta de Jesus. E a cada dia, nessa construção, nessa caminhada que eu tenho vivido, eu sei que cada dia eu estou me fortalecendo mais, entendendo que sim, o verdadeiro amor lança fora todo esse medo de ficar, de não ir com Ele, de não estar com Ele. Se aproxima do amor de Jesus, de Deus. Acredita na palavra, acredita no que Ele é. Porque Ele está voltando. Ele está voltando. Envie esse vídeo para quem você acha que precisa. Jesus está voltando. Está voltando. Deus abençoe.